Malaquias, capítulo 2, eu leio de 1 a 9. Leio na versão da NVT e depois farei a exposição usando a linguagem que boa parte da igreja também tem. Então, se você está na sua casa, você tem o texto aí no canto da sua tela. Aqui no templo você tem aí na projeção e você tem aí também na sua própria Bíblia. Se você tem dificuldade em achar Malaquias ou é novo na fé, ele está aí do lado de Mateus. Ele é o último livro do Antigo Testamento e ele vai então preparar o caminho para João Batista e depois para o ministério de Jesus. Malaquias 2, de 1 a 9, diz assim o texto sagrado: Ouçam, sacerdotes, esse mandamento é para vocês. Escutem-me e dediquem honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, pois, do contrário, enviarei maldição sobre vocês. Amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que receberem. Na verdade, já as amaldiçoei, pois vocês não levaram a sério a minha advertência. Castigarei seus descendentes e esfregarei em seu rosto o esterco dos sacrifícios que vocês ofereceram em suas festas sagradas e os lançarei no monte de esterco. Assim vocês saberão que enviei este mandamento para que minha aliança com os levitas continue, diz o Senhor dos Exércitos. O propósito de minha aliança com os levitas era dar paz e vida, e foi o que lhes dei. Para isso era necessário que temessem e eles demonstrarem grande temor por mim e reverência pelo meu nome. Transmitiram ao povo a verdade das leis que receberam de mim, não mentiram nem enganaram, andaram comigo vivendo de modo pacífico e justo e desviaram muitos do pecado. As palavras do sacerdote devem guardar o conhecimento de Deus e o povo deve buscar o sacerdote para receber instrução, pois ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês, sacerdotes, se desviaram dos caminhos de Deus, suas instruções fizeram muitos caírem em pecado. Vocês quebraram a aliança que fiz com os levitas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não me obedeceram, mas mostraram parcialidade na aplicação da minha lei. Dura palavra é essa de Malaquias aos sacerdotes do seu tempo e a nós, e eu oro pedindo que Deus fale ao nosso coração. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra nós trememos e tememos ao Senhor. Fale conosco, Senhor, nessa noite. Assim como o Senhor falou ao nosso coração de uma maneira poderosa pela manhã, queremos ouvir mais uma vez a Tua voz. Molde o nosso coração, transforma o nosso coração e nos ensina, ó Deus, a cultuar o Senhor, como o Senhor assim deseja. Fale, Senhor, profundamente. Tenha misericórdia desse servo que fala com o Senhor e que é o mensageiro da noite. Tenha misericórdia, Senhor, da minha vida e usa-me para o louvor da Tua glória. Edifica a Tua igreja e promova a salvação aos corações dos perdidos. Alcance, ó Deus, a nossa igreja, mais de 30 famílias nos acompanhando em casa, e todas as famílias que aqui estão, sejam edificadas e guardadas pelo Senhor. Nós oramos assim, ó Deus, confiados no Teu poder e confiados na voz do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. Pela manhã nós aprendemos que cultuar a Deus exige reverência, exige de nós humildade e fidelidade. E agora nessa noite eu quero falar desse tema que cultuar a Deus exige fidelidade na pregação da palavra. E alguém então pode se levantar e falar: se é fidelidade na palavra, então o senhor pode pregar somente para os pregadores. E eu direi: não, exatamente não. A Bíblia diz que nós precisamos ser como os bereanos. Quem foram os bereanos? No livro de Atos dos Apóstolos, a igreja de Bereia. Quem foram os bereanos? Depois que Paulo saiu de Tessalônica, ele foi para Bereia, e lá ele plantou a igreja. E diz o texto de Atos que os bereanos eram mais
ilustres do que os de Tessalônica, porque eles conferiam tudo o que os pregadores, e olha quem estava pregando era Paulo, nas Escrituras. Então nós precisamos examinar nas Escrituras e entender que a mensagem da igreja, a mensagem do culto tem a ver com a nossa vida. Aquilo que cantamos, selecionamos porque nós entendemos que é uma boa teologia. A forma como oramos também está ensinando a nossa teologia. E a nossa pregação vai impactar simplesmente nas nossas vidas, nas nossas casas e também na nossa igreja. No capítulo 2 nós temos uma grande denúncia de Deus contra os sacerdotes, ou seja, contra os líderes religiosos que não estavam desempenhando e cumprindo os seus ofícios, os seus papéis, não estavam fazendo com zelo aquilo que deveriam fazer, e nós falamos sobre isso pela manhã. Eles estavam entediados, cansados e simplesmente estavam se desligando da obra de Deus, ou seja, trabalhando de uma maneira muito desleixada, relaxada, e Deus então assim vai fazer essa denúncia. Eles não se sentiam privilegiados ao fazerem parte do reino de Deus, ao fazerem parte do povo de Deus. E eu não sei você, mas eu tenho visto que infelizmente muitas pessoas, ao invés de se sentirem privilegiadas por ter a oportunidade de estar no culto, de fazer parte de uma igreja, de ouvir a mensagem de Deus, se sentem cansados, desmotivados, reclamam. Por exemplo, quando eu entro numa unidade penitenciária, uma das coisas que as pessoas falam é o seguinte: como eu anseio a liberdade, e nós parece que não desfrutamos dessa liberdade. Temos a oportunidade de vir ao culto, ainda não somos perseguidos fisicamente. A nossa perseguição no nosso país é uma perseguição ideológica, e nós que somos líderes da igreja, nós sofremos pressões de todos os lados, não é, Lucas? Pressões jurídicas. Temos que tomar cuidado. Eu não tomo muito, né? Mas temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala e do jeito que a gente fala, porque senão as pressões e as demandas vão nos cercando. Por exemplo, se você falou assim: eu vou para a igreja, alguém te impediu? Sim ou não? Mas em alguns países, e nós conhecemos a realidade dos missionários, eles não podem sair e ir para o culto. Tem igrejas, e eu não posso dizer as localidades, e a junta pede esse sigilo, onde as pessoas não podem cantar. A igreja perseguida no Oriente Médio não pode cantar. Você tem o privilégio de cantar. E ele se reúne, e eu perguntei para o meu amigo missionário que está lá, falei assim: como vocês fazem com as crianças? Ele falou assim: a gente cansou de fazer shh, e vão chegando soldados, e aí tem que segurar as crianças, shh, não pode ter canto. Eu falei: a linguagem de sinais? Ele falou: também, a gente se vira nos 30 para fazer com que a mensagem chegue aos corações. Então nós não temos essas perseguições aqui no nosso país, mas temos em várias outras localidades. E aí os crentes da nossa nação não se sentem privilegiados de poder cantar. Você pode cantar aqui na sua casa, dependendo do contexto do seu trabalho, até no seu trabalho, simples assim. Você pode dizer: eu sou cristão, eu sou evangélico, sem ser preso. Em algumas nações do mundo, se você dizer que você é cristão, que você é de Jesus, alguém te mata ou você é preso. Então veja que nós vamos perdendo alguns dos privilégios, e nós vamos encontrando desculpas, e vamos perdendo o vigor da nossa caminhada espiritual, simplesmente como estava acontecendo naquele tempo. E simplesmente o ofício sacerdotal, o privilégio de conduzir o povo de Deus, tinha caído no marasmo, e parece que eles se tornaram meio que os profissionais da fé. Às vezes eu fico olhando e pensando, e faço essa crítica publicamente. Tenho visto pastores, e aí agora tem um monte de nomenclatura, né? Bispos, com o que mais? Apóstolo, e a mulher do apóstolo? Não podia perder essa piada. Apostila? Recebi um e-mail dia desses. Para eu receber uma carteirinha, eu tinha que comprar lá, carteirinha de apóstolo. Eu falei: não, eu prefiro servo. Semana passada a minha igreja fez uma homenagem, porque eu sou pastor, eu já acho pesado. Imagina ser bispo. Bispo é um pastor que cuida de outros pastores. E todo mundo quer ser bispo. Apóstolo. Quer ser semideus, a quarta pessoa da Trindade, é isso? Menos. São profissionais da fé, magnatas da fé.
tem empresas religiosas e não igreja. Denuncio. Não são pastores, são lobos devoradores que infelizmente só querem o dinheiro do povo e não vão visitar o povo no hospital, não vão dar assistências para as famílias que estão precisando. É essa classe que Malaquias está dizendo: não, Deus não aceita vocês, Deus não aceita esse culto que vocês estão tentando anunciar e tentando falar. Vocês são vaidosos, vocês querem status, poder, honra e majestade para vocês e não para a glória de Deus. Um dos vizinhos nossos, temos vários tipos de vizinho, ou não? Vocês estão comigo? Já assustaram um pouco? Você pensa que eu não percebo a congregação? Eu não percebo quem está em casa, né? Não dá para saber, né? Mas aqui, não assusta não, vocês estão comigo? Quem não veio nos últimos domingos aí, quando eu falo tá comigo para mostrar que você está acordado, você dá, tô aqui, hein, beleza? Não se empolga muito não, senão os vizinhos vão falar, a igreja mudou. Não, a gente continua batista. Amém? Aí tem vários vizinhos da igreja, mas tem um que é xarope. E eu já morei aqui, né? Ô pastor, o senhor está fazendo um templo bonito. Eu já saquei qual que era, né? Era uma crítica, não era um elogio. Falei, é bonito, né? Eu vi aí chegando sempre na construção, tudo cimento Votorantim, argamassa, pá, não sei o que. Falei, para Deus o melhor. Estrutura, meu filho, ferro e cimento tem que ser coisa boa. Eu passei ali, eu vi acabamento da escada. Falei, então, o acabamento da escada não é só boniteza, é para que as senhoras mais reforçadas vai que chega uma irmãzona plus size, aquelas irmãzona de oração GG mais, e encosta lá no meu corrimão e cai lá. Não, eu pedi o melhor. O padrão é 1 metro. Eu tenho 1 metro, né? Deixa eu aliviar um pouco, a turma assustou com a introdução. 1 metro. Aí eu chamei o senhor e falei assim: eu pedi por segurança 1,50, quase do meu tamanho. Uma pessoa, se alguém me jogar, por exemplo, se eu tiver uma reunião calorosa, nunca vai acontecer, mas vai que, né? Alguém me empurra, não vai cair. Aí ele falou assim: nossa, bacana, isso e aquilo e tal. Eu falei assim: se o senhor não entendeu ainda, deixa eu explicar. Isso aqui não é uma pirâmide que um faraó está construindo para a gente morar dentro e depois vão fazer culto para o faraó. Não, isso aqui é tudo para Deus, entendeu? E daqui a alguns anos o senhor vai passar aqui na nossa calçada e vai ver um monte de gente lá dentro, 200, 300 pessoas lá dentro. E vai ter criança saindo pelos ladrões, a gente não vai saber como fazer, a gente vai parar carro não sei na onde, e aí a gente vai resolver isso lá daqui 10 anos, amém? Não é problema não. É para a glória de... Não estou fazendo e não quero placa com meu nome no templo. É isso que ele estava denunciando. Chega de vaidade humana. E veja que logo no início do primeiro capítulo, a gente viu Deus declarando o seu amor para o seu povo. Eu amo o meu povo. E vocês não podem ter dúvidas disso. E o povo estava falando assim: mas será que o Senhor nos ama? Ele fala assim: eu elegi vocês, eu escolhi vocês, eu tenho um propósito para vocês. Amados irmãos, nós não podemos perder de vista o privilégio de ouvirmos a voz de Jesus nos chamando pelo nome. Repete comigo assim: eu sou um privilegiado por ser cristão. Ele te escolheu, dentre muitos ele te escolheu. E as pessoas hoje falam assim: não, eu encontrei Jesus, como se ele fosse o cara, né? Não, foi Jesus que te encontrou, pecador. Ele que estava à sua procura. Você é ovelha perdida, ele estava te procurando. Porque é o homem que quer estar no centro, né? Não, ele foi atrás de você, colocou a mão em você e falou assim: eu te amo, te conheço pelo nome, vem para o meu reino. O que Jesus disse? Não fosse vocês que me escolheram, eu que escolhi a vós. Nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então veja, é Deus primeiro e depois o homem. Não é o homem no centro, é Deus no centro. E por isso a nossa igreja tem que ser cristocêntrica.
tudo girando em torno de Jesus. E nesse tempo, o povo já tinha perdido isso. E aí, amados irmãos, nós precisamos entender que nós somos felizes, pois nós somos de Deus e já desfrutamos das bênçãos de Deus, e nós já temos paz com Deus. A grande shalom do Antigo Testamento. Você pode repetir comigo? Eu sou privilegiado, porque desfruto da paz de Deus. Você pode dormir em paz. Eu e você somos do Senhor, aleluia. O sangue de Jesus recaiu sobre nós e sobre a nossa casa. Podemos descansar o nosso coração, somos de Deus, o nosso futuro está bem guardado, porque Ele vive, como que diz o hino, eu posso crer no amanhã, descanse. Mas agora esse povo estava falando assim, eu já não desfruto mais da paz de Deus, não tenho amor para cantar, não tenho vontade para fazer as coisas na igreja, como eu disse pela manhã, estou com canseira, que está aí no versículo do capítulo 1, quando ele diz aí no verso, deixa eu ver aqui, 13, estou com canseira. Você conhece gente cansada? Não é pegadinha. Quem está cansado? Eu trabalhei essa semana, hein? Vocês estão pensando que é pegadinha, vamos lá, tem alguém cansado aí? Eu trabalhei essa semana, hein, na construção, hein? Deus do céu. Parecia até que eu nem estava doente. Fiquei até animado demais, aí puxaram minha orelha. Quando a gente está cansado, o que a gente tem que fazer? Não é abandonar? Descansar. E parece que a gente esquece disso. Simples, não é? Aí tem um povo que fala assim, eu estou com canseira. Estou tão cansado que nem vou para o culto. E eu aprendi uma vez com o Lucas dando aula aqui, que quando você vem para o culto, é aí que você descansa, porque você se desliga dos seus afazeres, você se desliga das suas demandas, e você descansa na presença de Deus. Esse é o sentido do sábado, que para nós é o domingo. Agora, eles estavam tão enfadados com o culto, com a celebração, que eles não desfrutavam mais disso. Agora, veja comigo, Deus nos ama e deseja ser honrado. Deus precisa ser honrado em nossos cultos, e Deus é honrado em nossos cultos quando nós pregamos seriamente a palavra de Deus. Quando as crianças ouvem a palavra de Deus, quando os adolescentes ouvem a palavra de Deus, quando os casais recebem a porção da palavra de Deus, quando nós honramos a Deus, e nós não estamos aqui para o nosso ego, para a nossa vontade, nós estamos aqui unindo as nossas vozes para o louvor de Deus. Veja comigo o versículo 7, capítulo 2. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro da parte de Deus. E nós já vimos no primeiro capítulo, na primeira mensagem, que Deus não estava sendo honrado. E aqui Deus está falando, eu desejo que a minha palavra seja pregada. A primeira denúncia de Deus é o seguinte, eu preciso que do púlpito e dos sacerdotes, ou seja, dos líderes, saia uma pregação com fidelidade. Veja que interessante, não basta pregar e ensinar. E alguém diz assim, mas tal igreja também prega e ensina o quê? Prega e ensina com fidelidade? Prega e ensina a verdade como de fato ela é verdade, com fidelidade, com profundidade, sem mistura. Lembra que Paulo vai trabalhar com a ideia de nós não adulteramos a palavra de Deus, e nós não podemos nunca deixar com que uma mensagem cristã ou dita cristã seja adulterada. O que é adulterar? Uma fórmula. Bom, quem aqui já abasteceu algum posto de gasolina com gasolina batizada, que ele chama, adulterada? Abasteceu? O que acontece com o carro? Parece você com tosse de manhã, quando está frio. Aí alguém fala assim, é carro álcool? Fala, não, que eu quis economizar mesmo, coloquei gasolina, batizado. Mesquinha, não faz mais isso. Vai ficar mais caro o conserto. Quem lembra daquela época aí na nossa nação, alguns anos atrás, quase que eu falei o nome, de um laticínio bem grande que adulterava o leite, colocava soda cáustica, que é mais mesmo no leite, e as nossas crianças e nós bebendo leite, pensando que a gente estava bebendo o quê? Leite, e não era leite.
Tem muitas pessoas indo em muitas igrejas e pensando que igreja é tudo igual, e não é. Se não pregar a verdade, não é. E o que Deus fala para nós é o seguinte: um culto verdadeiro é onde você sai alimentado da palavra da verdade. Quer ver uma heresia dos nossos dias? Alguns dizem: não, ele prega algumas heresias lá, mas ele ganha algumas almas. Vai nessa. Que vergonha defender uma aberração dessa. Tem gente, por exemplo, que prega para ganhar almas, mas prega de uma maneira equivocada, e a verdade não está na vida do ministro. Quantos falsos crentes e falsos cristãos temos nos nossos dias que envergonham o Evangelho de Cristo? Uma das coisas mais bonitas que recebi na semana passada foi uma das crianças da nossa igreja olhando para mim e falando assim: não, eu reconheço que o senhor é homem de Deus. Que título? Eu falei: eu queria um bottom. Não dá para fazer um bottom para eu guardar, não usar, mas guardar lá na minha gaveta. Toda vez que eu for pegar lá uma cuequinha, uma meia, falando assim: aquele menininho pensa que eu sou homem de Deus. Ele me vê como uma pessoa de segurança. Eu falei: mas por que você acha que eu sou homem de Deus? A minha pergunta foi boa para ele. Pode perguntar o que você quiser para mim, tá? Eu sempre tenho uma pergunta para fazer para você, sem problema nenhum, tranquilo. Por que você acha que eu sou homem de Deus? Não, porque o senhor prega com autoridade. Menininha assim, viu, Nito? Autoridade, é. Como você reconhece a autoridade? Não dá para ver. A igreja fica um silêncio. Não, você tem autoridade porque você cuida bem da sua família. Você trata bem o seu filho e os demais criancinhas da igreja. Então você acha que eu não sou um artista, que eu não estou ali pagando pose, que aquele ali não é o teatro? Ele falou: não, senhor. Ele falou assim: mas da igreja que eu vim, pastor. Eu falei: não, nem conta. Para. Aí lembrei de Paulo: eu não me vergonho do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus, mas particularmente eu tenho vergonha dos evangélicos, ou de muitos deles, que envergonham sim o nome de Deus. Tenho vergonha de muitas mensagens que saem de púlpitos, inclusive, pasmem, das igrejas tradicionais, batistas, presbiterianas, anglicanas, metodistas, que deveriam ser a vanguarda na pregação bíblica, e se deixaram levar por tantas outras coisas. Paulo vai escrever a Timóteo, fala assim: ô Timóteo, procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. E nós precisamos no púlpito ou na liderança das nossas igrejas, pastores aprovados na palavra, que sabe manejar. Aí você fala para o cara aí: acha o texto tal, ele: mas você não é pastor, querido? Você não é líder? Você não é professor? O cara não sabe achar. Miqueias é meu primo. Não, é o... Estão entendendo? Tem que manejar esse texto aqui, ó, sagradas letras. Bíblia de pregador é assim, ó. Pregador é a moda antiga, tá? O que Spurgeon disse? Que uma Bíblia que está caindo aos pedaços é de uma vida que não está caindo aos pedaços. Leia a sua Bíblia. Ouça pregadores que se debruçam nas Escrituras, que conheçam as Escrituras, que tenham versículos decorados. Malaquias está denunciando esse tipo de aberração. Agora veja aí comigo no versículo 7. Dos lábios dos sacerdotes deve guardar o quê? O conhecimento. Por que a gente ouve um pastor, um pregador, um líder, um missionário, um professor da escola bíblica, para a gente guardar o quê? Conhecimento. Veja que é dele que vem o conhecimento, e ele deve guardar o conhecimento. Se tem uma pessoa que deve zelar pelo conhecimento da igreja e da sua membresia, é o líder. E o rebanho deve seguir esse caminho. Por que você vem aqui todo domingo me ouvir? Certamente não é porque eu sou bonito. Ninguém nem deu uma risadinha? Eu sei que vocês queriam rir, esperaram a Natália, né? Vou fazer de novo, Adriana. Eu sei que vocês vêm aqui não porque eu sou bonito, não porque eu sou cheiroso, não porque eu sou eloquente, mas vocês vêm aqui para serem alimentados do quê? Da verdade. E essa verdade vai nutrir a sua alma durante toda a semana. Amém, glória a Deus por isso.
Alguém disse assim: pastor, fica muito contente não. Sempre tem um que quer desanimar a gente, né? Fica muito contente não. Tem gente que nem lembra que você pregou na semana passada. Isso é verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você comeu no bandejão da sua empresa semana passada? Não lembro. Você não lembra? Mas aquela comida te sustentou, né? As pessoas podem não lembrar de tudo, mas alguns dos conceitos que eu estou pregando estão sendo ecoados pelo Espírito Santo na mente das pessoas. Louvado seja Deus. Quando eu estou preparando, é gostoso preparar comida? A Aurora falou que eu ando falando muito de comida, né, Aurora? Eu estou tentando engordar. Vocês já sentiram alguma diferença ou não? Já deu uma engordadinha, né? Melhorou um pouco, né? A turma estava querendo amarrar eu aqui, estava dando dó ligar o ventilador ali. Ontem eu fui fazer um yakisoba. Faz assim, Timóteo atrás de mim: pai, depois que você saiu do hospital, você nunca mais fez um yakisoba. E ele está marcando, cara, quantos dias que eu estou fora do hospital. Interessante. Eu falei: filho, quando eu melhorar, sábado. É que essa semana você trabalhou bastante, né? Então, sábado. Teve aula extra, teve culto de oração. Sábado eu faço. A Natália comprou os ingredientes, estava lá, amigo, cortando, cenoura, vagem, repolho, Fiquei 2 horas lá, viu, Gleice? Cortando, Natália temperou a carne, peguei meu tacho. Quem viu a foto? Bonita aquela, tem. Pai do céu. Michele, pode ir na minha casa, só combinar com a Natália. Eu sou cozinheiro. Você lembra, Vanessa, do meu yakisoba? É para ficar com vontade mesmo. Para nossa igreja ter cantina. Aí, Flávia, estou lá cortando, preparando, 2 horas fazendo. Já comeu, né, Rafa? Patrick. É bom, não é não? Diz o William que é o melhor que tem. Diz o William. Como eu tenho medo de enfrentar o William, eu concordo com ele. O que foi, Lucas? Você nunca comeu? Como assim, cara? Você é meu seminarista. Hoje eu assinei o seu... Como que chama aí o seu relatório aí de atividade aí para você continuar na faculdade, meu? Você está na minha mão e você nem sabe, meu. O Rafa já foi, ó, é acusador, hein? Cuidado, hein? O Ricardinho aí, ó. O apelido do Luciano é Ricardinho, hein? Aí, bom, resumindo a história, fiquei 2 horas, irmã Neuza, fazendo o tal do yakisoba pro Timóteo. Coloquei na mesa assim, Carlão, tachão assim, ó, pá. O que aconteceu, Val? Em 15 minutos a gente comeu. Eu falei, cara, ele comeu, Felipe, 3 potinhos. Cara, parecia um pedreiro, cara. Parecia a marmita do Milton. Ou a do Mário. Ou a do Zé Maria. Quem aqui já participou do mutirão sabe do que eu estou dizendo. Ou do Domingos, numa época lá de alta produção. O que eu estou querendo dizer? Foi 2 horas de preparo para 15 minutos de refeição. Mas aí, enquanto ele estava saboreando, ele falava assim: pai, é melhor daquele que tem no shopping, papai. É melhor. Melhor, não é menor, não, é melhor. Pai, isso aqui está saboroso, isso aqui está gostoso. O que Malaquias está dizendo é o seguinte: o povo de Deus deveria ser feliz de ter uma igreja bíblica. E falar assim: que bênção, que maravilha fazer parte de uma igreja bíblica, onde tem músicas bíblicas, pregação bíblica, onde a gente recebe abraço afetuoso, as pessoas se preocupam com a gente. É isso, porque fora disso é culto vazio, sem nenhuma instrução. Porque veja que os sacerdotes deveriam guardar o conhecimento. Quando eu chego numa casa levando uma oração, fazendo uma visita, eu levo o quê? A palavra da verdade. Não é assim, Aurora? Internada? Chega o pastor, tem que guardar a verdade. Não é assim, irmã Neuza? Chega o pastor e Natália, está guardando a verdade. Aí a Bel vai para uma sessão de químio, manda um versículo para animar o coração dela. Guarda a verdade, protege o coração dela da verdade. O Rafael tem uma queda no trabalho, a primeira coisa que a gente faz, ora, se coloca à disposição e manda um texto. Fala assim: estamos aí. Quebra o carro do Marcão, a gente já manda a mensagem: ó, sentimos sua falta. É família. É o sacerdote que guarda o conhecimento. E veja que da sua boca os homens procuram o quê? Orientação.
O meu WhatsApp, segundo o meu filho, não para, todo dia, o tempo inteiro, pessoas pedindo orientação, ajuda, e do sacerdote precisa vir o quê? Orientação que edifica, que abençoa. A gente vai visitar a dona Carol, a gente chega lá com uma palavra do quê? Aí a Adriana que está aqui fala assim: ai Jefferson, minha mãe ficou tão boa depois que você saiu de lá. É porque o Jefferson é maravilhoso? Claro que não. É porque a Natália é linda, mas não é isso. É porque nós chegamos lá, cantamos, não foi, Nita? Ministramos a palavra. Vocês vão ver a foto da Darcília quinta-feira, com um sorrisão, ela vai ficar feliz de ver a igreja. E a gente vai lá fazer o quê? Dos nossos lábios vai falar assim: irmã querida, a gente sente sua falta. A senhora é preciosa para o Senhor. Então veja que os líderes precisam edificar a igreja com as palavras que vêm da parte de Deus. Ou seja, cultuar a Deus exige uma pregação o quê? Fiel. E nós não precisamos de stand-up, nós não precisamos de coaching no púlpito, nós precisamos de homens que pregam a palavra de Deus com fidelidade. E o que Deus está falando para eles é o seguinte: olha, vocês devem ser mensageiros de Deus, mas vós, versículo 8, tem desviado do caminho, e por conta dessa instrução, da falta de instrução, vocês estão fazendo as pessoas tropeçar ou violando a aliança de Levi. E eu fiquei pensando nessa aliança de Levi, e fazendo então a minha lição de casa, eu fiquei pensando na aliança de Deus com o seu povo. Então veja que Deus está falando assim: faça com que o povo se lembre da aliança que ele fez comigo. Domingo após domingo eu preciso te lembrar que você é um pecador, uma pecadora, e isso você não gosta. Vou tomar água. Você gosta de ouvir isso? Eu não. Quando a minha mulher fala assim: ô Adão, quando ela me chama de Adão, eu fico bravo, hein? Ou vulgo, ou velho homem, ou ela me chama de um apelido que só a minha família e alguns poucos amigos sabem quando eu era bagunceiro, aí eu fico bravo. Você precisa me lembrar que eu sou um pecador? Ela falou assim: claro, que um pecador precisa de um Salvador. Então a má notícia é que eu e você somos pecadores, mas a boa notícia é que nós temos um Salvador. E nós precisamos lembrar disso, semana após semana. E você vem aqui para você ouvir isso de uma maneira diferente, mas é para ouvir isso. E isso vai alimentar o seu coração. Isso vai fazer com que você não tropece pelo caminho. Isso vai fazer com que você não se desvie da verdade. Ouça a palavra de Deus, mesmo que ela em alguns momentos te fira, te machuque, te incomode. Porque tem algumas mensagens que incomodam, não? Lembra dos discípulos? Duro ouvir essa palavra. E eu divulgo sempre o tema com um mês de antecedência no grupo dos músicos e também no boletim, todos os temas. Eu fico imaginando, será que o povo escolhe, fala assim, essa aqui vai ser leve ou pesada? Cardápio. Na outra igreja que eu fui pastor, antes de vir para cá, divulgava-se também a lista dos pregadores. Aí tinha uma irmã falando assim: a gente viu lá que o pregador vai ser tal, a gente não vai. Eu falei: então não vamos divulgar mais. Você não tem que saber, você tem que chegar lá e ouvir. E aquilo que você ouviu, você fala assim: receba o Senhor, é da tua parte. Quem está errado não é o pregador e nem o texto. Quem está errado sou eu, e preciso me adequar àquilo que o Senhor está falando. Esses sacerdotes aqui se acomodaram e fizeram o povo cair. Quem aqui lida com liderança? Quem aqui lidera algum grupo no trabalho? Trabalha com liderança? Líderes, primeiro princípio de liderança: se você está de pé, os seus líderes estão como? Sentados. Se você, líder, está sentado, seus liderados estão como? Deitados. Se você está deitado, os caras estão dormindo, estão nem aí para o negócio. O que os líderes têm que fazer? Elevar o nível, viver acima da média, sair da mediocridade. O que os sacerdotes nessa época tinham que fazer? Elevar o padrão de santidade. Não, eles diminuíram, ficaram iguais ao povo, e o povo caiu em grande ruína. Veja, quando um líder cai, os seus liderados caem com ele.
Nós oramos pela liderança da igreja, para que a liderança da igreja permaneça unida, porque uma liderança unida vai fazer com que o povo continue trabalhando. Quando Moisés ficou cansado, quem lembra? O que fizeram com o braço dele para o povo continuar guerreando? Lembra? Coitado do braço do Moisés. Estou brincando agora, ele não foi muito na academia lá do Egito. O braço dele começou a ficar... Quando ele abaixava o braço, acontecia? Fala aí, gente, o povo estava perdendo. O que o pessoal fez, Cezinha? Um ficou de um lado, o outro ficou do outro. Não foi assim? E o povo fez o que, Rafael? Quando eu estou doente, o que vocês fazem? Vocês me levantam um braço, eu venho aqui, prego, saio aqui correndo, passo mal no banheiro, mas a coisa vai para frente, porque a liderança precisa estar com a palavra da verdade e fazendo com que tudo funcione perfeitamente com fidelidade. Tem que ser fiel e tem que ter integridade. E nós não podemos achar que nós somos desprezíveis. Não, a minha mensagem hoje é para você sair daqui falando assim: eu sou amado de Deus, sou escolhido de Deus, faço parte de um povo de Deus, estou numa igreja bíblica, uma igreja que ensina a Bíblia para o meu filho, e eu ouso dizer: tirem a profissão de fé de qualquer criança da nossa igreja, que certamente será mais madura do que muitos crentes que estão em outras igrejas evangélicas. Ouso dizer. Só vai passar fome espiritual quem quer. Só vai morrer por falta de conhecimento bíblico quem quer. Alguém disse assim na pandemia: cancela EBD na pandemia. Quem que vai assistir EBD na pandemia? Não, nós vamos manter EBD na pandemia. Lembra, Lucas? Comecei a dar aula sozinho no Facebook. Meu Deus do céu. Quem lembra dessa época? Celularzinho. Vinha sozinho aqui. Falei: alguém vai assistir? Não é possível. Minha mãe vai estar lá. Minha mãe. A minha esposa. Eu vou comprar 5 aparelhos, vou colocar 5 conectados para dizer que tem gente. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou pregar a palavra de Deus, porque eu sou mensageiro e eu não posso ficar sem a palavra de Deus. Mandei a mensagem, quem lembra? Apareceu 5, 10, tal, pipapapá. Falei: Lucas, um dia eu estava aqui sozinho, Paulinho, desanimado. Confesso, aquele dia eu estava triste. Internet não funcionava, era no celular. Gente, que loucura. O Lucas chegou com a Vanessa: pastor, a gente viu que o senhor está fazendo sozinho, a gente veio ajudar, posso ficar no computador? Eu falei: glória a Deus, aleluia. Começou a coisa a acontecer. Aí começamos a fazer o projeto da IBD. Falei: Lucas, vamos dar aula na IBD de máscara mesmo, eu e você, lembra? Falei assim: vamos fazer um projeto para a gente ter aula durante a semana. Aí contei para algumas pessoas, a turma falou: você é louco, cara? Aula durante a semana? As nossas aulas da IBD de quinta-feira tem mais repercussão às vezes do que a de domingo. Dá um trabalho para a gente fazer. Fizemos semana passada, nessa quinta-feira tem. Ou seja, só não aprende Bíblia na nossa igreja, desculpa, quem não quer, quem é preguiçoso. Só fica sem atendimento pastoral quem não quer relacionamento com a igreja. Digo a verdade. É assim ou não é? Ou seja, nós poderemos falar o seguinte: não, tem muitos pastores pilantras, ou não tem? Acho que eu estou muito animado, não estou? A cara da Flávia, assustou aí, Flávia. Aí quando alguém fala assim, lá no trabalho, viu, Rafael? Pastor não presta, tem que levantar a mão e falar o seguinte: não, espera aí. Tem alguns aí que a gente conhece que são tudo mercenário. Mentira, não, mentira. Tem uns caras que a gente acredita, que ensina pra gente a verdade. Quando a gente está doente, ele visita, ele se preocupa com os velhinhos, ele faz de tudo pelas idosas, ele cuida das crianças. A nossa igreja não inclua a gente nesse balaio, não. Nós somos diferentes. Nós somos de uma igreja bíblica e queremos ter fidelidade na pregação, fidelidade no ensino, e queremos que todas as pessoas que adentrarem aqui sejam isentas das nossas mãos. Eu quero morrer em paz. Não quero carregar o sangue de nenhum inocente na minha mão. Chegar no final da jornada e falar assim: Senhor, o ministério que tu me deste, eu cumpri. Não foi fácil. Falei o que o Senhor pediu para que eu falasse. Ensinei aquilo que o Senhor pediu para que eu falasse. Aí vem a Natália e fala assim: você tem coragem de pregar essa mensagem? Que as mensagens eu passo para ela, né?
vou pregar. Falei para ela, vai chegar a fase mais difícil da minha vida, uma das. Qual que é? Falei, Malaquias. Faz uns 4 anos que eu estou fugindo do tal do Malaquias, mas ele me persegue. O Espírito Santo falou assim, foi eu que escrevi, e quem é você para não pregar o que eu escrevi? Porque eu, por exemplo, o livro de Jó, eu sonho em pregar o livro de Jó, mas eu acho que eu não tenho maturidade para entender aquele sofrimento. Eu nunca preguei alguns textos, mas nunca numa sequência. E falei para Deus, se o Senhor me der vida, depois dos 60, que eu tiver maduro, que eu for vô, imagina, eu vou, vai ser um dengo, não vai? Aquele negocinho pequenininho vindo assim, vovô, eu não vou aguentar. Aí eu vou pregar o livro de Jó, mas o Malaquias veio, e o Malaquias traz essa mensagem. E para os pastores que estão nascendo sob a minha liderança, nós precisamos ensinar a palavra com fidelidade. Só não vai ser santo em nossa igreja quem não quiser. Porque veja que ele está falando assim, vocês precisam voltar à aliança. E qual que é a aliança de Deus? Dentre o povo, Deus escolheu o irmão de Moisés. Como que é o nome do irmão de Moisés? Arão. Ele falou assim, Arão, você que é da tribo de Levi, você vai ter a descendência sacerdotal, e você tem que ser um exemplo para os outros ministros. Você precisa ser um ministro de paz e de alegria. Então, você precisa lembrar o povo disso. Amados irmãos, nós somos o povo da paz e da alegria. Pode repetir comigo? Nós somos o povo da paz e da alegria. Nós temos paz com Deus, e essa paz, Valneide, excede todo o nosso entendimento. A gente não entende. Nós temos uma alegria, Vanessa, que a gente pode falar assim, não é a alegria do Rivotril, não é a alegria do calmante que me trouxe paz, essa alegria é de Jesus. Amém. Tem uma musiquinha que a gente cantava antigamente, né? A alegria está... De quem? A verdadeira paz só tem aquele que... Paulo vai dizer que o reino de Deus é o reino de paz e de alegria e gozo no Espírito Santo. Os sacerdotes precisavam trazer paz e alegria para o povo. A liderança, os líderes, e digo, os pastores, precisam trazer paz e alegria para o povo, por meio das instruções. Mas não era isso que acontecia. O povo estava desanimado, o povo estava cabisbaixo, porque o líder estava assim. Eu já contei um pouco de manhã, estou caminhando para o final. Quem acha aqui que eu sou animado? Até teve um dia desses aí, um irmão falou assim para mim, eu achei engraçado. Pastor, o senhor está muito animado. No final eu tenho uma expressão bíblica para isso. Porque na minha época e na minha geração, eu via os pastores, e eles eram, desculpem os mais antigos, e quando a gente vai envelhecendo a gente fala assim, na minha época, correto? Eu estou nessa fase, eu passei dos 40, me respeitem. Na minha época, antigamente, eles eram mais quadradinhos, porque o tempo exigia mais formalidade. Tudo bem, eu nunca gostei de formalidade, poucas vezes, e eu falei assim, quando eu crescer e for pastor, que eu já tinha promessa, eu falei assim, eu quero ser um pastor meio diferente. E por onde eu passo, a turma batista, tem alguns aqui que eu não vou falar nome, tá? Que é bem batista, dá risadinha, baptista mesmo, fala assim, eu gosto do Jefferson, ele prega a Bíblia assim com ousadia. A galera mais contemporânea fala assim, ele tem uma linguagem diferente, ele não fica paradinho. Antigamente lá na minha igreja tinha um microfoninho assim, ó, você não podia nem se mexer. Por isso que eu tenho pavor de pegar o microfone na mão. Eu com 12 anos exigi que a minha igreja comprasse um desse aqui. Desse jeito aqui, eu quero ficar com a mão solta, eu sou italiano. Não sei o que eu vou fazer com a mão, mas eu vou usar para alguma coisa. E a galera,
Aí eu falei assim, eu preciso entender uma coisa. Quando eu for pastor, eu não quero ser um pastor chato. Eu quero ser um pastor enérgico. E às vezes acontece, né? Ô pastor, você está bravo? Não, é só enfático mesmo. É enfático. É para o povo não relaxar, não. Eu dou umas varadinhas aí nas ovelhas ou não? Eu chamo a atenção? Eu exijo o melhor? Sim ou não? É para quem? O culto? É para o meu ego? É para a glória de Deus? Os relatórios, as finanças, as aulas, o planejamento. A Natália que sofre. Foi casar comigo. Mas tem que ter ao mesmo tempo paz e alegria. Teve uma época que a igreja não estava muito alegre. Foi um dia que eu fiquei internado. Teve outro dia que a igreja também não ficou muito alegre. Foi um dia que eu passei mal e o Rafael teve que pregar. Lembra? O Rafael, mano, foi difícil aquele dia, hein? Você foi ousado, né, cara? Você pegou o meu texto, o meu tema, né, foi, Lucas? Você chorou com o Lucas lá, vocês oraram por mim, você veio aqui e pregou. Aí você falou, cara, eu preguei, a mensagem foi assim e tal, e depois eu assisti, compartilhei com você o meu retorno, aí você falou assim, mas a igreja estava triste. Porque, gente bonita, faz falta um pastor animadão, não faz? Que traz alegria pra gente? Ele pode até ser meio duro do púlpito, mas quando ele chega na nossa casa, quando a gente está precisando de alguma coisa, ele traz alegria, não traz? Ai, Bel. Chega lá na empresa da Adriana. A Adriana tem 5 empresas. Não sei nem como que ela vive, essa menina aí. Doida de Deus. Agora eu estou com os venezuelanos. Vamos lá orar com os venezuelanos lá, uma empresa de reciclagem de plástico. Eu nem sabia que tinha aquele universo aí. Me mostrou cobre, um negócio doido. Fui lá orar com tanta gente, conheci tanta gente. Falei, Deus, cuida dela lá, que loucura. Mas quando ela me viu, ela falou assim, meu pastor vem me ver. Quando alguém sai da cirurgia, o pastor chega. Quando alguém está internado, eu chego lá para cantar e pôr as mãos. Quando aquela família está de luto, esperando o quê? Paz e alegria. Quando alguém chega aqui, eu percebo e mando uma mensagem, senti você diferente no culto, senti sua falta. Foi boa sua viagem? A pessoa fala assim, senti paz e alegria. Eu quero caminhar para o final, mas está difícil. Eu não estou enrolando. Teve uma irmã que falou, pastor, o senhor que é o jardineiro, né? Eu falei, ganhei esse título. Eu gostei daquela planta, tal, que o senhor plantou lá no jardim. Olha que engraçado. Você não pode fazer uma mudinha para mim? Fazer mudinha, irmã, isso daí é coisa de antigamente, né? Agora, mudando de pato para ganso, mas no mesmo assunto ainda. Crente de verdade, quando vai na casa do outro, sai de lá com uma listinha de oração, crente raiz. Para de dar risada, Natália. Eu estou te vendo, viu? Pelo canto do óculos aqui, ou no reflexo do óculos amarelo do Kleber lá. Pensa que eu não te vi aí? Manda um abraço para Dani, viu? Cuida dela. Crente raiz, a moda antiga. O Paulinho acho que é dessa época, e a Joyce também. A Joyce disfarça. Fica olhando bravo para mim, não tem medo de você não. Já tive, agora não tem mais. Perdi. Você sai com uma lista de oração. Você sai orando por 15 pessoas. Se você gosta de cachorro ou gato, você sai com um filhote, uma mudinha de planta e um tupperware cheio de alguma coisa. Ou vazio, que a pessoa não teve coragem de encher, não teve tempo e devolve vazio. Kátia, é assim, ponto. Voltando a falar da planta. Essa irmã, eu fui visitá-la e ela me deu uma planta faz uns 2 anos. Ela falou, mas o senhor tem mão boa para planta. Eu falei, dizem isso mesmo, eu gosto de cuidar do jardim e tal. O senhor arruma uma mudinha? Eu falei, vou arrumar, irmã, uma mudinha para a irmã. Arranquei lá, cuidei da mudinha, socorro, aguei. Alguém tirou sarro de mim e falou que não é aguei que falou, é aguei, meu. Perguntei para a professora de português, a Thelma. Verbo aguar, jogar água sobre. Eu pensava que eu estava sendo muito caipira, lá de Piracicaba. Aguei, é isso mesmo, aguei. Lá na Bahia fala como, Marcos?
Regar. Peguei meu regador. Ó, regador. Gostou, Nilo? Você está comigo aí ou não? Dá uma palminha aí, palminha no Nilo. Boa. Aí eu reguei. Quando eu entreguei para a irmã olhou para a plantinha e falou assim: pastor, ela está linda. Eu estou até com dó de plantar. Eu falei: não, irmã, planta, porque ela vai trazer paz e alegria para a sua casa. Sabe por que você veio hoje aqui na igreja? Para sentir essa paz e esse sorrisinho que está aí no seu rosto, ó. Essa alegria aí vem de Deus, e o mundo não pode roubar, e essa paz que está no seu coração, ninguém vai tirar, porque você é de Deus. Saia daqui falando: eu sou de Deus, Jesus é meu Senhor, o Espírito Santo vai me conduzir, e eu tenho uma igreja, eu tenho um porto seguro, eu tenho um pastor, eu tenho amigos, eu tenho um grupo de irmãs que oram por mim, eu tenho um grupo de irmãs que estão intercedendo pelos meus filhos. Minha vida, a minha família, o meu futuro está nas mãos de Deus, e eu faço parte de uma igreja que prega a palavra com fidelidade. Amém. Quando chega um visitante, eu digo: a igreja é boa, o pastor é mala, mas alimento você vai ter para a sua alma. Obrigado por você me aguentar. 5 anos já se passaram. Tem mais 2 jornadas de 5. Tem mais 15 para frente, amém? Amém. Tem mais ex-ovelhas. Vou encerrar. Senão o Carlão vai cortar meu microfone. Corta não, Carlão, espera aí, eu espero acabar. Estou brincando. É que ele mexeu bem na hora. Tem umas ex-ovelhas minhas aí, espalhadas. Eu já fui pastor aqui em Araras e Bauru, pastor fixo. E Jandira. Aí tem uma turma, né, Natália? Dia do pastor: você não citou a nossa igreja, você abandonou. Eu falei assim: desculpa, mas é que... E não estou jogando conversa fora, não. É que a Nova Canaã veio de Deus num projeto tão lindo na minha vida, no meu coração, que eu tenho uma igreja no meu coração. Tem uma igreja. Aí perguntaram assim: mas depois de 15 anos você volta para Sorocaba? Então, eu volto. Segundo o Milton, eu saí um menino. De volta menino, né? Não, ele fala assim: meu garoto. Eu continuo aquele mesmo menino, né, Anitta? Mas mais duro, mais rodado, que nem carro de prefeitura. A quilometragem está alta, mas ele é novinho. É só 43 mais rodagem. Para quê? Eu me lembro de uma reunião aqui, e aí todo mundo falava assim: o que o senhor vai fazer na igreja? Quais são os seus projetos? E pé. E eu falava já sabendo da palavra de Malaquias e tinha medo ainda de pregar sobre Malaquias. Eu falei: eu como pastor quero ser um pastor que traga paz e alegria. Tem paz na igreja? Onde está faltando paz? Eu vou chegar lá com paz. Eu sou bombeiro. Tem problema aí? Tem lobo? O lobo eu pego a vara e dou uma cutucada. Os lobos não gostam de mim, mas as ovelhas me amam. Os lobos reclamam e criticam, as ovelhas se dobram os joelhos e oram. Por isso que a igreja está de pé. Por isso que nós temos a maior arrecadação na nossa história. Por isso que nós estamos fazendo os maiores investimentos da história da igreja. E vamos avançar em setembro, completando 16 anos, para a honra e glória de Deus, porque as portas do inferno não hão de prevalecer contra a nossa igreja. Que o diabo se curve e nós vamos passar, porque nós pregamos a mensagem que cura, que transforma, que liberta e que traz salvação. Nossa igreja tem paz e alegria. Quem tem filho lá no Ministério Infantil, vai lá tirar agora. Ouça, vai lá arrancar. Ó, dá uma olhada, ouve, escuta. E encerro com a última fala minha. Essa semana a Natália falou: vou fazer uma surpresa para as nossas crianças. É mesmo? Ganhou uma oferta. E eu, como gestor, eu já falei: joga no gasofilácio. Oferta boa é aquela que cai na contabilidade, né, tesoureira? Tesoureira fica esperando.
Temos uma agenda, um monte de coisa para fazer. CPFL vai instalar o nosso poste. O nosso eletricista já fez algumas coisas, já colocou uma iluminaçãozinha aqui só para vocês. Dar uma enganadinha, né? Não, tô brincando. Só para vocês ficarem mais calmos. A coisa está acontecendo, tem muita coisa fluindo. Fala um amém aí. Amém. E daqui uns 2 meses, né, Carlão? A gente vai ter muita coisa para contar para a igreja. Aí a Natália falou assim: não, eu vou fazer uma surpresa para as crianças. Comprei um bolinho e comprei, como chama aquele negocinho lá? Danoninho. Marlene, na sua época tinha Danoninho no Ministério Infantil? Mas nunca. Ô Flávio, era aquelas bolachas secas, lembra? Aquela professora rude, né? Brava. As criancinhas hoje assistindo TV, o videozinho lá. Não foi, Flávio, que você mandou as fotos para mim? Depois da aula bíblica, as criancinhas lá com Danoninho. E eu fiquei bravo domingo. Na minha época não. O Edivaldo tinha lá em Barbacena, não, é Junquerópolis. Tinha? Não tinha. Aí eu falei assim: vou dar uma provocada, né, Elisângela? Falei assim: ô minha senhora, mas isso daí é rico em. Eu fiquei pensando: o que eu vou falar? É rico em açúcar. E tem mães que não vão querer, é muito doce. Falei: não, comprei da marca Top. Está escrito aqui, ó, reduzido em açúcar. Eu falei: mas a senhora teve essa preocupação? Sim. Aí o menininho estava aí, todo feliz, e uma das menininhas, não vou falar qual, uma das do Eduardo. Tem 3, né? Tem uma que não anda ainda, mas tem 3. Ela veio com a boquinha tudo lambuzadona assim, vocês viram as fotos? Tá nos stories. O que você faz no domingo à tarde que você não curte as coisas do Insta, do Face da igreja e não curte os stories? Só o Paulinho que curte. O Paulinho, eu vejo lá, eu que guio a página lá. Onde você estava? Assistindo o jogo? Pode assistir o jogo. Eu fiquei assistindo o jogo conversando com a Flávia. Torce aí e tal, não sei o quê. E aí, a menininha veio falar assim: pastor, que coisinha mais gostosa aquele bolinho. Estou fazendo até a vozinha dela. Aí eu olhei para ela assim, Vanessa, segurei no rostinho dela. Filhinha, é para você sentir o amor de Deus através do lanchinho, através do cuidado, através da limpeza. Aquela menininha ficou olhando, eu falei: o dia que a senhora encontrar a menininha, a dona Maria do Socorro, dá um abraço nela. Ela vai ficar com vergonha agora, nem vou olhar para ela. Porque ela tirou todos esses brinquedos aqui, limpou todo esse tapete aqui para que você tivesse aula aqui. A professora Edith chegou bem cedinho e limpou tudo, higienizou as cadeirinhas, tudo de novo, preparou, depois veio a Lídia, veio a Flávia, a Shirley cuidou, a Natália foi com a outra turma. É para você entender esse amor de Deus, e daqui 5, 10, 15, 20 anos você vai ser uma moça, e você vai sentir, sabe o que no seu coração? Paz e alegria. E quando você for casar com o homem de Deus, você vai sentir o que, menininha? Paz e alegria. Quando você estiver nos últimos dias da sua vida, e eu já terei morrido, né? Mas algum pastor fiel vai chegar lá para você levando paz e alegria. O que eu desejo para vocês nessa semana, gente bonita? Boa semana na presença de Deus.